pessoas não sabem e que faz muita diferença. A nossa mente, ela não difere o real do irreal. Então a mente, ela não sabe diferenciar quando você está mentalizando, quando é apenas uma mentalização ou quando algo de fato está acontecendo. Cantor que separou com não sei quem, então a gente está sempre buscando se envolver com essas coisas. Mas quando a gente descobre que isso está prejudicando a nossa vida, aí a gente fala assim, opa, peraí, então a gente pode sim escolher focar nas coisas positivas. Por quê? Porque a gente precisa que essas coisas boas aumentem. E focando nas coisas ruins, as coisas boas não vão aumentar, não vão crescer. Então vamos despertar. Oi pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesse espaço onde a gente conversa sobre autoconhecimento, expansão da consciência, desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar, a gente vai falar sobre cocriação, sobre manifestação, lei da atração e o porquê que você não consegue praticar todos esses conhecimentos na sua vida. Então, gente, para a gente entender a teoria de como que funciona esse processo de manifestação, de cocriação, a gente vai falar aqui no vídeo sobre 3 leis herméticas. O que são leis herméticas, Roberta? Na verdade, existem 7 leis herméticas. E essas leis, elas são princípios estruturantes do universo. E quem codificou essas 7 leis foi o filósofo Hermes Trismegistus. Essas leis, elas explicam o funcionamento do universo manifesto em todas as dimensões. E a primeira lei que a gente vai falar no vídeo de hoje é a lei do mentalismo, que afirma que tudo no universo é mental, que a mente é a força primordial que governa todas as coisas. Então, tudo que existe no universo é uma manifestação da mente. Então, todas as coisas que existem à nossa volta, tudo antes foi criado na mente. Então, esse caderno, por exemplo, antes dele existir, alguém pensou nele, alguém criou ele na mente. Criou como que ia ser as folhas, as linhas, os detalhes, pensou como que ia ser a capa, pensou nos desenhos, enfim. Foi pensado antes de ser criado. Considerando essa lei hermética, né, que tudo é uma manifestação da mente, considerando que nós somos seres humanos, que temos uma mente e fazemos parte do mundo, do universo. Então, nós somos manifestadores, nós somos co-criadores da nossa realidade. Inconscientemente ou conscientemente, na maioria das vezes inconscientemente. Então tudo, absolutamente tudo que a gente tem na nossa vida, fomos nós que criamos, fomos nós que co-criamos. Seja bens materiais, seja relacionamentos, seja trabalho, amizades, enfim, tudo. Pode estar aí pensando, nossa, mas eu passei por uma doença difícil, grave, e eu não quis isso para minha vida. Eu iria mentalizar essa situação para minha vida. Mas lembra que eu acabei de falar que na maioria das vezes a gente usa essa lei na nossa vida de forma inconsciente. Mais pra frente eu vou explicar direitinho sobre isso. Então, de acordo com essa lei hermética, tudo que a gente pode criar na nossa mente, tudo que a gente pode sonhar, imaginar, já existe em outro campo de dimensão de realidade. Então, o que a gente precisa é só alterar o nosso nível de consciência pra gente se alinhar com essa realidade. E daí a gente entra na segunda lei hermética, que é a lei da vibração, que fala: todos os elementos nada mais são que vibrações energéticas em diferentes frequências e diferentes disposições. Então, tudo, absolutamente tudo à nossa volta é energia. Esse caderno é energia, essa janela é energia, eu sou energia, você é energia. O que difere é que cada um tá vibrando numa vibração diferente. Então, até aqui você já entendeu que tudo que a gente consegue mentalizar, a gente consegue também materializar, né? Mas aí vem a lei da vibração, porque só mentalizar não adianta. A gente tem que mudar a nossa vibração. Se eu quero, por exemplo, manifestar prosperidade na minha vida, não adianta eu só ficar ali mentalizando a prosperidade, mentalizando o que eu quero, mentalizando dinheiro. Se eu não mudar a minha frequência, eu não consigo atrair essa
prosperidade para mim, porque eu vou estar continuando vibrando na escassez. Então, para eu atrair a prosperidade, para eu manifestar a prosperidade, eu tenho que começar a vibrar na prosperidade. E aí a gente já entra na terceira lei hermética do vídeo, que é a lei da correspondência, que fala: tudo que tá em cima é como tudo que tá embaixo, tudo que tá dentro é como tudo que tá fora, e vice-versa. Ou seja, tudo o que está à minha volta é apenas reflexo do meu mundo interno, né? E mais uma vez aqui a gente reforça o que eu falei lá no começo do vídeo sobre tudo que a gente vive na nossa vida é responsabilidade nossa. Fomos nós que criamos, fomos nós que atraímos. Bom, agora que vocês já entendem um pouquinho dessas 3 leis, né, que eu acabei de explicar, e são leis, gente, não adianta falar assim, eu não vibro isso não, isso aí pra mim não faz sentido. Faz, é uma lei, é como a lei da gravidade. Aí existe a lei da gravidade, ninguém consegue fugir, é como essas leis. Então, eu vou explicar por que às vezes, né, a maioria das vezes, a gente tá sempre manifestando, atraindo situações desagradáveis, enfim, coisas que a gente não quer, né? Inconscientemente a gente tá atraindo essas situações. Por quê? Gente, isso é muito simples, né? Por que que isso tudo acontece, coisas que a gente não quer? É porque a gente não se conhece, a gente não olha pra dentro. Então, a lei do mentalismo é sobre mente. Que momento que a gente observa o nosso conteúdo mental? Sobre qual qualidade dos meus pensamentos? Tudo é vibração. Como, se eu não olho pra dentro, como que eu sei em que vibração eu tô? Se eu tô vibrando alto, se eu não tô? A lei da correspondência. Como que eu vou saber o que tem no meu mundo interno se eu não olho pra dentro? Então, às vezes, esses conhecimentos não dão certo por isso, por essa falta de conhecimento, né? Por falta do conhecimento e do autoconhecimento. São duas coisas que andam juntas. Daí, nesse momento que a gente começa a olhar para nossa vida, né? Para todas as áreas da nossa vida. Então, como que tá minha vida pessoal? Como que tá minha vida profissional? Como que tá minha vida financeira? Como que tá os meus relacionamentos? Como que tá minha saúde? É fazer esse rastreamento. Porque se tiver tudo um caos, tá tudo um caos aqui dentro. Mas aí a gente tem aquela mania feia, né, de responsabilizar, é culpa dos outros, né? A gente se vitimiza. Não, porque meu marido é assim sensado, porque meus filhos, é porque meu trabalho, é porque meu chefe, é porque o governo, né? Não, porque é culpa dos meus pais, né? A criação que eu tive. Sim, gente, a criação, né, faz muita diferença nesses momentos. A gente cresce adquirindo várias crenças, vários traumas, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, independente de que como foi sua criação, se foi difícil, se não foi, entenda que seus pais, eles fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tiveram, tá? Então, a gente cresce, a gente desperta e a gente começa a adquirir ali um conhecimento e a gente entende que é nossa responsabilidade ressignificar todas as crenças que a gente adquiriu, ressignificar todos os traumas, é nossa responsabilidade. Ninguém vai fazer isso pela gente, né? Ninguém vai ter esse acesso interno do que você mesma. Ninguém melhor do que você mesma para ajustar, para arrumar tudo aí que tá desorganizado. Agora que eu já contei para vocês um pouquinho da teoria ali, né, das leis herméticas, pra gente entender esse processo de cocriação, de manifestação, vamos para a parte mais importante do vídeo. Então, a gente vai dar uma voltada lá na lei do mentalismo. A gente vai voltar na lei do mentalismo e tem um pequeno ponto que a maioria das pessoas não sabem e que faz muita diferença. A nossa mente, ela não difere o real do irreal. Então, a mente, ela não sabe diferenciar quando você está mentalizando, quando é apenas uma mentalização ou quando algo de fato está acontecendo. Calma, calma que eu vou explicar isso na prática. A gente vai fazer um exercício aqui, vocês vão entender isso assim, ó. Nós vamos fazer juntos aqui um exercício de mentalização, para vocês entenderem como que é isso na prática. Então, vamos fechar os olhos, se possível, fecha os olhos para mim. E a gente vai se imaginar, a gente vai fazer essa mentalização. Imagina que você está entrando na cozinha da sua casa e você vai em direção à sua geladeira.
abre a geladeira. Dentro dessa geladeira você vai pegar um limão. Pega esse limão, traz para a bancada, pega uma faca, corta esse limão no meio e você vai pegar uma banda desse limão e vai dar uma chupada nesse limão. Tá visualizando junto comigo? Qual a sensação que você teve ao chupar esse limão? Provavelmente você sentiu ali, sua boca deu uma salivada, né? Você sentiu a sensação que você teria se você tivesse chupando esse limão de fato. Porém, não existe limão, mas o seu corpo físico ele foi capaz de ter as sensações. Agora, uma outra mentalização. Traz aí na sua mente algum momento da sua vida que foi muito desafiador, que foi muito difícil. De repente, uma traição, de repente, um emprego que você perdeu, um ente querido que você perdeu, enfim, alguma situação que te trouxe muita tristeza. Traz isso na sua mente. E se permita sentir as sensações, a emoção que você teve nesse momento. Então percebe que só de você trazer esse episódio aí na sua mente, você já teve uma sensação meio de angústia, às vezes veio uma tristeza, às vezes veio uma sensação de choro, né? Outro exercício, ainda de olho fechado. Agora lembra de alguma situação que você teve na sua vida que foi muito boa, que foi assim, uma das melhores coisas que aconteceu na sua vida. Sei lá, pode ser o nascimento do seu filho, pode ser um trabalho que você queria muito, pode ser uma formatura, enfim, algum momento muito alegre. E permita sentir as sensações do seu corpo, né? Provavelmente você já sentiu uma alegria, né? A sua vibração mudou, talvez você se emocionou de uma forma positiva. Então, gente, quando a gente usa esse processo de mentalização com consciência, a gente entende que o corpo físico, ele sente as sensações, é como se a gente estivesse vivendo aquilo de verdade. Então, a gente começa a treinar isso, a gente fica ali imaginando até, né? E esse processo de imaginação, de mentalização positiva, faz o quê? Que a nossa vibração se eleve. Então fica muito mais fácil da gente conseguir atrair aquilo que a gente quer. De tanto a gente tá ali pensando, sentindo as sensações positivas. Uma hora, né, a gente tá ali elevando a nossa vibração, uma hora a gente vai manifestar isso de fato. E aí tem um outro porém que as pessoas erram. Eu mesma, eu errava muito com isso. A nossa mente, ela também não entende a palavra não. Então, se eu disser pra vocês, não pense em um elefante branco. É óbvio, né? Automaticamente é um elefante branco que veio aí na sua mente. Então, às vezes a gente tá ali mentalizando, tipo, ai, não quero doença, não quero ansiedade, não quero ser assaltado, não quero. Então, a mente, ela não entende a palavra não. Então, não quero ficar doente, que a mente vai, que vai mandar pra você? Doença. Não quero ser assaltado, vai mandar o quê? Assalto. Então, é pensar o contrário. Você não quer doença? Mentaliza saúde. Imagina o seu corpo tendo saúde, imagina você se alimentando com saúde, para você atrair essa saúde para você. E agora a gente vai voltar na lei da correspondência. Tudo que tá dentro é como tudo que tá fora. Tudo que tá fora é como tudo que tá dentro. Então, eu falei que o nosso mundo externo apenas reflete o nosso mundo interno. E o contrário também é verdade. O nosso mundo externo, ele influencia o nosso mundo interno. Então, às vezes, você já tá ali nesse processo de despertar, de autoconhecimento, tá se conhecendo, tá buscando fazer terapia, tá buscando curar seus traumas, suas crenças, enfim. Cuidando aí do seu mundo interno, fazendo todo esse processo que a gente sabe que não é fácil, se conhecer não é fácil, curar os traumas não é fácil, né? Remexer nas sombras, integrar as sombras, tudo isso é muito difícil, né? Você tá aí nessa preocupação de se conhecer, de se desenvolver, mas você esquece de cuidar do que você tá consumindo no seu mundo externo. Então, o que você anda assistindo? Que tipos de filme? Violência, terror, noticiário,
novela, Big Brother, tudo isso, gente, são coisas que baixam nossa vibração. Então a gente fica naquele lugar de eu dou um passo pra frente, eu dou 2 passos pra trás. Eu dou 2 passos pra frente, eu dou 3 passos pra trás. Eu vou ali, conquisto uma coisa, aí depois, logo em seguida, eu vou, me saboto e retorno ali no ponto inicial. Você entende? E aí você sabe que falar mal do outro, julgar, fazer fofoca é errado, mas aí as pessoas ao seu redor tá ali tudo fofocando, julgando, e aí, querendo ou não, a gente entra, né, nessas picuinhas, né? Então lembra que a nossa mente, ela não entende real de irreal. Então, assim, se eu sou uma pessoa que eu gosto de consumir séries de violência, aquela coisa toda, gente, a minha mente, ela tá vivendo aquilo. Então, às vezes eu viajo, me acontece um assalto, eu falo, ai meu Deus, essas coisas só acontecem comigo, não sei o que, eu sou pessoa boa, eu faço tudo bem. Por que será, né? Então, muito cuidado com isso. E a gente precisa lembrar, gente, que tudo que a gente põe o foco aumenta. Então, eu não consigo mudar esse mundo que a gente vive, tá tudo caótico, é guerra, é violência. Sim, tá vivendo isso, mas é responsabilidade minha. Eu escolho me envolver com isso ou não. E não é negar, não é viver no mundo de Poliana. É realmente entender que, sim, tem muita coisa ruim acontecendo, mas também tem muita coisa boa acontecendo. E a gente liga noticiário, a gente vê as notícias aí, é tudo coisa ruim. E as notícias boas? Né? O ser humano, ele ama, né? Ele ama uma tragédia. Aí tá ali, aconteceu uma notícia ruim, tá todo mundo querendo saber o que aconteceu com fulano, né? A fofoca, o artista lá, ciclano, o cantor que separou com não sei quem. Então a gente tá sempre buscando se envolver com essas coisas. Mas quando a gente descobre que isso tá prejudicando a nossa vida, aí a gente fala assim, opa, peraí. Então, a gente pode sim escolher focar nas coisas positivas. Por quê? Porque a gente precisa que essas coisas boas aumentem. E focando nas coisas ruins, as coisas boas não vão aumentar, não vão crescer. Então vamos despertar, vamos cuidar mais do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente consome, tá? Bom, gente, é isso. Esse foi o recadinho de hoje. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Se fez sentido, comenta aqui embaixo pra mim o que você achou, qual o insight que você teve